tensos do programa em todas as suas edições. Aliás, o próprio Roberto Justus disse isso. Eu nunca vi o Roberto tão irritado quanto ontem. Porque como já havia sido... o próprio Roberto tinha previsto aqui no programa, antes da estreia do Aprendiz 6, com os universitários seria diferente, porque eles têm o frescor da juventude, a impetuosidade, a ousadia, a coragem e, às vezes, não medem consequências. E durante o programa de ontem, o João Granja, que tem 25 anos de idade, ele, no vídeo lá que foi apresentado pelo Roberto, insinuou que a empresa concorrente foi beneficiada, foi favorecida, foi protegida. E o Roberto ficou muito bravo com isso, porque desta forma, e com todas aquelas argumentações que foram colocadas, o João acabou questionando a idoneidade do programa e a honestidade do Roberto Justus. E eu pergunto agora a você, João, lembrando que Roberto Justus está na linha te ouvindo, e vocês terão a oportunidade agora de continuar essa discussão, né? Você concorda com a demissão, João? Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Eu queria dizer que eu não questionei a idoneidade do programa e nem a credibilidade do programa. Eu nunca usei essas palavras. O que eu questionei foi o critério utilizado, que eu não concordo até hoje. Por isso que eu não achei justa a demissão. Achei que ele me usou como bode expiatório, justamente porque ele não tinha a quem culpar pela tarefa, pela falta de informação que a gente deixou de dar, porque a gente não deu depoimento. E naquele momento que vocês estavam com o grupo todo no hotel... Você ficou falando para todo mundo, não fala nada que vão usar isso contra você. Isso foi o que colocaram, mas na realidade todos estavam pensando da mesma forma. Ninguém acreditava na nossa derrota. Você não estava deixando a sua colega falar naquela hora. Você pediu várias vezes para que ela não expressasse, enfim, não falasse a frase. Justamente, porque em outras tarefas, em outra sala de reunião, a gente percebia que a gente chegava na sala de reunião, eles já estavam preparados para o que a gente ia dizer, entendeu? Eles já tinham ouvido a gente falar sobre aquilo. Mas quando você entrou no programa, você já não sabia que você está sendo observado o tempo todo? Sabia. Dentro e fora, na sala de reunião, ou até mesmo no lugar onde vocês tinham a convivência? E que o programa, por ser gravado, é passível também de edição? Sem dúvida, o programa é passível de edição e a edição vai sempre ser favorável ao programa. E por isso quer dizer que eu não posso confutar o programa, eu tenho que sempre concordar com o programa disso. Então você não concorda com o programa? Não concordo com o critério utilizado, realmente, Qual não concordo. O critério que utilizado, que uma hora você aceita o que está escrito no dossiê, uma hora você, por exemplo, primeira tarefa, o dossiê foi o mais importante, o critério, a receita era o mais importante que estava escrito no dossiê. Nós perdemos por quê? Porque nós não nos ativemos ao dossiê. Nessa tarefa, o que estava escrito no dossiê? Promover e divulgar um evento. O que nós fizemos? Nos ativemos ao dossiê. O que aconteceu? Nós perdemos. Nós usamos criatividade. Você concordou depois que vocês realmente erraram. Erramos, lógico, mas eu tô falando, a gente se ateve ao dossiê e eles acabaram por usar um critério que na televisão... Mas por que você foi o bode expiatório e não outro do grupo? Porque eu realmente me pus acima disso, entendeu? Eu não abaixei a cabeça. Eu não abaixei a cabeça e disse... Como você se colocou assim? Eu não abaixei a cabeça e disse, não, vocês têm razão, eu quero ganhar R$1 milhão, então não importa o que vocês digam, falam. Se a gente tem que perder, a gente vai perder, acabou. Se o mais importante é a marca, o mais importante é o produto que está sendo vendido, que afinal de tudo, esse é um programa que não está escolhendo estagiários. Esse programa que tem objetivos ulteriores, objetivos de promover a marca, objetivo de vender uma publicidade para o Roberto Justus. Você aceitou participar de um programa, Aceitei. Por quê? Eu aceitei participar do programa porque eu achei que fosse... Qual era a sua intenção? Você não queria uma vaga Não, de trabalho? além disso, eu queria mostrar minha capacidade, mostrar minha competência. Então você não queria uma vaga? Queria, lógico que queria. Mas além você tá disso... aqui que Então o objetivo do programa é esse, você concorda? Concordo. Além disso, eu queria mostrar minha capacidade. Só que eu passei a perceber que minha capacidade, minha competência não eram demonstradas. Por acaso você viu a gente mostrando a promoção do produto? Então você usou o programa como vitrine, por favor? Eu só queria dar uma opinião, que para mim ficou clara. Ontem eu vi o programa. Se você me permite, eu acho que você... desculpa, eu acho que você está errando só numa coisa. Quando você fala que o programa vai contra você, eu discordo, porque eu acho que é o seguinte, o programa vai a favor de você. Porque o programa, na verdade, o objetivo do programa é ter uma pessoa sócia do Roberto Justus, é ter uma pessoa que vai trabalhar com o Roberto Justus, né? Então, eu acho assim, na tua cabeça, eu acho que a gente tem que diferenciar uma coisa, e ficou claro para mim, quando você fala, o programa está contra a pessoa, o programa, não é, o programa está a favor, eu acho. Olhando de fora, a gente vê que o programa está a favor. O que talvez não tenha ficado claro para você é que os outros teus colegas, apesar de eles estarem no mesmo grupo, é uma competição. Então, muitas vezes, um age de um jeito, o outro age do outro. Seria um percebe o ponto fraco de um jeito, o outro de outro. Ou ninguém percebe nenhum ponto fraco.
Isso não se torna mais ou menos a concorrência que você pode encontrar no dia a dia, em qualquer negócio? Você que está fazendo direito depois com outros advogados ou dentro do mercado publicitário, esse tipo de situação pode acontecer a qualquer momento. Só que também a gente estava trabalhando em equipe e a gente tinha que proteger o nosso trabalho. E eu achei que nosso trabalho foi muito bom. O trabalho deles, por exemplo, ontem a edição foi tão tendenciosa que só mostrou a gente falando do evento como se a gente não tivesse falado do produto durante a nossa divulgação. Eu posso entrar aqui ou não? Eu tô no ar ou não? Roberto Justus, eu não vou aguentar ouvir mais sem falar. Eu preciso falar. Porque Roberto, o João... Fica à vontade, desculpa, Roberto. bom dia, Ana. Bom dia, Brito. Bom dia mais uma vez, Cris e Edu, que eu não falei com vocês. Bom dia. Aqui, o João está colocando de uma forma, e com todo respeito, João, você sabe o quanto eu respeito todos vocês. Eu sou duro, eu sou exigente, mas uma coisa eu não faço. Eu não falto com respeito ao ser humano. Eu acho que você é um cara inteligente, você é de uma boa formação, você é um sujeito que tem personalidade, só que você está se contradizendo assim, um momento atrás do outro. Eu vou citar aqui, quando o programa acabou de mostrar as cenas, onde você fala, me equivoquei, quando eu perguntei se você ainda achava que vocês tinham perdido injustamente. Não, eu me equivoquei, palavras suas. Entendi errado, palavras suas. Você coloca lá claramente, foi o suficiente para a gente perder, agora eu vejo o nosso erro. E agora você senta aí posando de que a decisão foi errada, não foi justa. Ou seja, qual é o João verdadeiro? Aquele que quando está olhando na minha cara diz, me equivoquei, errei mesmo, vocês estão certos de que não... Então você reconhece o erro na sala de reunião, por quê? Porque você não tinha coragem de me enfrentar, e agora, e ontem no chat me ligaram várias pessoas que você ao vivo para o chat no Brasil inteiro dizendo que você continuava achando que a decisão foi injusta. Eu não sei qual é o João Granja verdadeiro, aquele que reconhece que errou e que a decisão nossa foi correta. O Walter Longo, pena que o VT hoje não mostrou claramente, não tendenciosamente como você está dizendo, os erros da equipe. Nós mostramos claramente a forma que vocês montaram o stand onde nem o produto estava lá para ser degustado pelas pessoas. Claro que vocês mostravam o produto na mão para as pessoas, mas vocês não fizeram como fez outro grupo que montou um stand de acrílico bonitinho. Quer dizer, a forma como eles trataram era muito mais importante. O cliente disse isso, a decisão foi do cliente. Você fala, não, quer agradar clientes do grupo do Roberto. Outra coisa que eu quero te dizer, grande maioria dos patrocinadores desse programa não são meus clientes. Mas vocês que um dia querem, ou você pelo menos queriam em algum momento trabalhar para nós, tem que entender a importância que tem a marca de um cliente e como tratar esse produto acima de um show. O show é uma coisa efêmera que acaba, o produto continua. A ideia da Palme era, esses universitários precisam conhecer o meu produto. Então quem vai tratar melhor o produto, quem vai divulgar melhor esse produto naquele momento? Foi um show do outro grupo em relação a vocês. Foi, não é uma vez, 10 vezes melhor. Opinião minha, do Walter Longo, do Cláudio Forner, do cliente, diretor de marketing da Palme. Falou, gente, eu não dou vitória para um grupo que tratou meu produto desse jeito. Agora, eu nunca falei que vocês destrataram. É que o nosso negócio é comparativo. Comparando o que vocês fizeram com o que o outro grupo fez, é brincadeira, João, você imaginar que você foi injustiçado. E aí você começa a questionar, e lógico que eu vejo as imagens, lógico que eu vejo o que vocês falam, é parte dessa avaliação. Eu preciso conhecer vocês em 3 meses, para depois dar um contrato de 1 ano com 10 mil por mês e R$1 milhão na sua mão. Como que eu não vou assistir o que vocês estão falando? Aí você acha que a gente manipula a edição para prejudicar? Que interesse eu tenho de prejudicar o meu futuro funcionário? Quer dizer, lógico que existem opiniões, a sua opinião é levada em consideração, você merece ser ouvido, eu dou espaço, não sou o dono da verdade. Agora, não posso aceitar uma injustiça dessa, como foi ontem. Aliás, hoje em dia está fazendo uma coisa que nunca aconteceu na nossa história, que é discutir no dia seguinte com a pessoa com quem a gente teve um atrito na noite anterior. No caso, com você, foi talvez o maior atrito que eu já tive, tirando o Peter Collins, que também quis me demitir da vida dele, que também é um direito que ele tem, mas eu fiquei muito chateado com essa incoerência das suas opiniões. Uma hora você concorda que você errou e que o outro grupo mereceu ganhar, e na outra hora você vem dizer que você continua achando que foi injusto. Quer dizer, ou você é completamente cego, João, não entendo isso, que eu te acho muito inteligente, por sinal, um dos meninos mais inteligentes que eu tive no programa. E sei do teu respeito pela gente. Claro que o Brito exagerou um pouco quando fala que você questiona a minha honestidade, que eu tenho certeza que isso não está em jogo. Você questiona os métodos do programa e a forma como o programa... Nós temos 2.000 horas gravadas, eu só tenho 18 horas para pôr no ar, 1 hora e pouco para o programa em 15 programas. Não dá, claro que muitas coisas saem fora. O pessoal de casa precisa entender a tarefa. Não dá para deixar uma câmera aberta e vamos ficar a noite inteira rodando o programa na Rede Record. Tem uma grade, isso é um programa de televisão, queira ou não queira. Roberto, vamos fazer o seguinte, porque essa discussão de vocês, ela é saudável. O Aprendiz 6 Universitário, como todas as edições do Aprendiz, visa exatamente avaliar as pessoas
pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, algumas que já estão, querem um prêmio, mas acima de tudo estão se expondo para o Brasil, estão participando de uma competição e é uma competição que constrói uma imagem, mas que também pode prejudicar a imagem dependendo daquilo que for dito e do andamento dessas provas. E eu sei da sua irritação, porque você, como disse lá, tem 30 anos no mercado, tem uma imagem super positiva no mundo em relação ao que faz, né? E você se sentiu ontem ofendido, por isso que você está irritado. Mas a gente precisa lembrar que esse rapaz tem apenas 25 anos de idade. Como um universitário que é, como um estudante de direito que é, ele é impetuoso, ele tem personalidade, que são características boas também dentro de uma empresa. Claro que é preciso manter o equilíbrio. E nós vamos fazer o seguinte, vamos avaliar juntos agora, você de casa também, né? E nós vamos ver aqui a explicação de Walter Longo sobre o trabalho da equipe. Vamos tentar avaliar juntos, vamos ver. Vocês não trataram bem o produto e não demonstraram bem para as pessoas. Vocês fizeram um excelente trabalho de cadastrar a pessoa. Isso que eu não entendo, Roberto. Como a gente destratou o produto, eu não consigo Então você enxergar. não entende, então você vai ouvir. Walter, conta para eles como eles fizeram, por favor. Vamos começar dizendo o seguinte. Vocês estavam aqui, não no estande, mas numa espécie de acampamento, com mesas de plástico e outras mesas cobertas com toalha, com mochilas no chão e com banners dispostos de maneira não harmônica. Para só um segundo, Walter. Isso é uma multinacional na área de telecomunicações, chamada Palme, que não pode passar para quem vai ser seu público-alvo a imagem de um fundo de quintal. Não combina com aquilo que essa multinacional Veja quer. a preocupação que vocês tiveram com a estética. Olha a zona, a verdadeira bagunça que está em cima dessa mesa de plástico, né? Ao lado de onde as pessoas estão se inscrevendo. O produto em si inexiste nessa bancada. Não há nenhuma imagem do produto aqui, a não ser os folhetos que estão aqui colocados junto com mochila, com caneta, com telefone e outras coisas mais. Se a gente olhar enquanto isso, o que eles fizeram um stand de verdade. Com um fundo que cobriu o stand inteiro, com uma tela de plasma mostrando o produto durante todo o tempo. Com carpete preto, combinando com as banquetas laranja. Com pedestais onde o produto estava em cima, ao lado do computador. Então, banquetas modernas de metal. Cada um dos computadores estava ao lado do produto exposto numa base de acrílico, onde a pessoa então podia não só ver a tela, quanto ver o produto e enquanto fazia a sua inscrição. Enquanto isso, vocês fizeram alguma coisa que era ininteligível. Smart por dentro, que significa o outro banner ao lado, escrito embaixo, Praça de Alimentação Uninove Vergueiro. Que não foi na Praça de Alimentação. Que depois acabaram não indo na Praça de Alimentação, mas botaram isto na Praça de Alimentação. E a pergunta que fica é se isso era um teste de visão, né, como fazem normalmente os oftalmologistas. Qual é o tamanho dessa letra comparado com essa? Não dá para ler nada. Mas a base de tudo é uma falta de preocupação estética, onde tudo tá... Olha esse volume de mochilas da Palme encostada no canto, junto com um saco plástico. Quer dizer, não é possível que alguém, ao fazer esta, vamos dizer assim, essa disposição, acredite que nenhum outro grupo pudesse fazer melhor. Eu acredito que vocês pudessem achar que vocês fizeram bem. Isso até eu vou. Agora, achar que ninguém poderia fazer melhor a ponto de questionar o resultado é que nos deixa surpreendidos. Entendeu? Houve momentos em que a gente recebia muita visita. Muito bem, João Granja, nós vimos aí, revimos, né, porque isso foi ao ar ontem em O Aprendiz 6, Universitário, episódio em que você foi demitido, né, a avaliação feita pelo consultor, o Walter Longo. Eu acredito, pelo que ele está dizendo, que os erros que vocês cometeram foram importantes. Você agora, diante dessa avaliação, está convencido do resultado, da decisão de demiti-lo ontem, da derrota da sua equipe ou não? Então, da derrota da minha equipe, eu diria que, se a gente fosse analisar o dossiê, onde o objetivo era muito claro no dossiê, divulgar e promover um evento através da demonstração do produto, divulgar e promover um evento e não criar um evento. A gente não precisava criar um evento, a gente tinha que divulgar e promover um evento através da demonstração do produto, que foi o que a gente fez. A gente divulgou e promoveu um evento, e não criou um evento, e não perdemos um dia inteiro, como a outra equipe fez, começou a trabalhar às 6 da tarde, simplesmente porque ligou para um montador de stand, vem aqui e monta o stand, demoraram um dia para montar o stand, chegaram atrasados 2 vezes, 40 minutos, cadê a multa de 30% quando fere o dossiê, ou não há multa de 30%? O dossiê ainda falava de criatividade e eficiência, cadê a criatividade no deles? Nós tínhamos uma promoção que fazia a pessoa pensar nas vantagens do produto, a pessoa tinha que, a gente explanava as vantagens do produto para a pessoa tinha que aplicar essas vantagens no seu dia a dia. Isso é criativa, e isso a pessoa com a melhor frase ganhava um palme.
Isso é criatividade, eficiência. A gente fez 400 cadastros, levamos 63 pessoas. Foi um percentual de presença muito maior que o deles também. Essa é eficiência. Então, se no dossiê está escrito uma coisa, o Roberto Justo, no anúncio da tarefa, diz outra, e depois ficar remoendo isso para mostrar que disse aquilo, ou é uma tentativa de deixar a gente confuso, ou realmente querem testar a gente para a gente saber, lembrar exatamente o que falaram no anúncio da tarefa, como se isso fosse a coisa mais importante. E se deram um dossiê para a gente, eu acho que é para deixar muito claro as coisas. Para deixar claro, o objetivo da tarefa era o quê? Divulgar e promover o evento. Não era criar uma propaganda. E o fato de esse programa ser um programa que vai na televisão, e o fato da Palme ser um cliente do programa, que faz a publicidade no programa, que todo mundo vai usar o celular até o final, isso que contribuiu para a nossa derrota. Por isso que eu não estive de acordo com o critério, porque a gente fez exatamente o que dizia o dossiê. A gente foi eficiente, criativo, a gente leu o dossiê várias vezes. Por quê? Porque na primeira tarefa a gente se deu mal por causa disso. Aí na primeira tarefa ele falou pra gente, vocês não cumpriram a receita, não deram tanta importância na receita como estava no dossiê. O que a gente pensou? Vamos ler o dossiê, vamos ver exatamente o que quer, vamos ver o briefing. Fizemos no briefing, não falou nada do briefing. O briefing a gente já teve muito mais. A nossa era uma recompensa ir à festa. A nossa era uma recompensa que a pessoa tinha que participar da promoção, tinha que pegar das características que a gente tinha passado para ela do produto. Então era imprescindível a gente falar do produto. Por isso que não cabe dizer que a gente não falou do produto, João, deu mais importância à festa. João, olha, a sua argumentação é bem recheada, né? Você já falou tudo. Aliás, é a segunda vez que você relata esses argumentos todos, porque na reportagem, no programa de ontem que nós agora revimos, aí você também falou. Eu gostaria agora que você falasse para o Roberto. A argumentação você já fez. Agora eu gostaria de saber o que você tem a dizer para o Roberto. Agora a gente já sabe que a decisão foi essa, o seu grupo perdeu e você foi demitido. O que você diria agora para concluir para Roberto Justus? Eu só tentaria apaziguar a questão que eu disse da idoneidade e da honestidade do Roberto Justus, porque isso eu não falei jamais. Não falei que a falta de idoneidade ou a falta de honestidade, ou não falei nada disso em nenhum momento, ou que faltou justiça. Eu falei simplesmente que eu não estou de acordo com o critério utilizado. Que o fato desse programa estar na televisão foi o fato derradeiro para a gente ter perdido, para a nossa derrota, entendeu? Porque é uma equipe que perde. A gente tem 2 dias de divulgação e promoção do evento, como estava no dossiê. E uma equipe que perde um dia inteiro só para montar um negócio que não era para ser um evento, mas se não chamaria isso para um outro evento, que era numa universidade, que não era num stand de moda, ou num aeroporto, ou num shopping center, uma universidade com universitários, não era para ser uma coisa, mas que o fato disso aparecer na televisão, que foi o fato derradeiro. Entendeu? Então eu só não concordo com o critério utilizado por ele. Que eu acho que na realidade, se a Palme tivesse ligado para 2 equipes, falasse para 2 empresas, falasse, você vai promover e divulgar o produto, o evento, nessa universidade, através da demonstração do produto, você vai promover e divulgar o evento nessa outra universidade, através da demonstração do produto, eu acho que ficaria claro que a equipe ganharia. Até porque uma pessoa da Palme que trabalhava diretamente com a gente chegou pra gente no meio da festa lá e falou, parabéns, o trabalho de vocês foi excelente. Foi bom, nós ganhamos. E além de tudo, mostraram ontem também uma coisa que eu quero deixar bem claro. Ficou muito claro ontem que é como se a gente estivesse indo pra festa enquanto os outros estavam trabalhando. Quando na realidade existia um horário para chegar na festa, que era 10 horas. A gente chegou antes do outro grupo. E a gente ficou esperando o carro, o outro grupo entrou, a gente ficou esperando o carro, depois entramos. Então era como se a gente estivesse na festa e os outros lá trabalhando, como se a gente não tivesse trabalhado, como se eu não tivesse dado todo o sangue quanto eu jamais dei na minha vida numa tarefa, entendeu? Como João, se a gente não tivesse feito isso. Para concluir, você colocou toda a sua argumentação, só para concluir, você apertaria a mão de Roberto Justus? Sem dúvida, apertaria a mão. Eu respeito ele muito e ele me respeita da mesma forma. É lógico que ele faz o papel do advogado diabo, é lógico que ele está protegendo o programa dele, que é através disso que ele faz tudo o que ele faz, entendeu? E eu respeito a opinião dele, mas eu coloquei um critério que, no final das contas, acabou sendo redundante, porque ao me expor dessa forma, ao me minar dessa forma, colocando a credibilidade do programa, eu tinha ciência de que isso poderia se voltar contra mim. Mas eu tinha ciência que o fato disso se voltar contra mim corroboraria também para o programa não dar tanta importância para a meritocracia, porque justamente, como ele disse na sala de reunião e ontem não foi mostrado, infelizmente, ele falou, você é um dos candidatos mais fortes, mas infelizmente eu vou ter que te demitir. Eu era um dos candidatos mais fortes, muita gente, a Stephanie não me levou para a sala de reunião para a segunda fase, porque ela falou e não mostraram também, não vou levar o João porque ele é muito forte, ele errou na receita. Então esse fato de não dar muita importância para a meritocracia e uma série de erros, de críticas com informações imprecisas, isso daí foi
colocando na minha paciência, eu não comecei a não aturar esse certo tipo de informação. Por exemplo, a gente foi criticado, por vezes, sobre uma informação falsa, sabe? Por exemplo, uma pessoa perguntou a você, de onde que é o cachorro Shih Tzu? Você fala, China. Eu falei China, que dá até para ouvir no áudio. Falei China, a pessoa vira assim, é Japão. Sendo que a gente sabe que o Shih Tzu vem da China, na sala de reunião, o que você faria? Se você vai receber uma resposta de uma tarefa, no anúncio da tarefa, a pessoa fala que um dos critérios é o seguinte, é percentual, e a pessoa erra esse percentual, o que você faria? Uma hora isso começa a acumular, entendeu? Mas eu respeito ele muito, eu acho só que o critério que ele utilizou não é o critério mais realista, sabe? João, não é o critério... Eu não quero te cortar, eu acho que você está desabafando, está aproveitando o espaço do Hoje em Dia aqui, mas a gente tem tempo, tem outras pautas, outros assuntos para a gente abordar. Eu acho que você já argumentou bastante. Agora, para fechar, Roberto Justus, ele disse que estenderia a mão para você. E aí? Para você concluir também o seu raciocínio aí, a sua opinião. Eu vou tentar ser muito breve, que eu sei. Isso é um programa de televisão, se alguém sabe disso eu sei, talvez o João não saiba exatamente o que é um programa de televisão. É lógico que eu estenderei minha mão para o João. O João, uma figura querida, eu não tenho nada contra a pessoa física do João, admiro ele, é um menino inteligente, preparado, mas ele foi absolutamente infeliz de novo agora. Primeiro, rapidamente dizer, João, você ontem no programa disse claramente que você se equivocou. Na minha frente você reconheceu que outro grupo poderia ganhar. Agora que eu não estou na sua frente, você muda de opinião. Isso é chato, não seja assim na sua vida. Eu admiraria você ao vivo, né, Roberto? Você continuar se sustentando, dizendo eu continuo achando que foi injusto, porque você não fez isso e todo mundo viu isso agora, em várias frases suas. Entendi errado, me equivoquei, ok. Bom, essa é uma coisa. Outra coisa é esse tal de dossiê que você tanto cita. Pena que eu não podia entrar antes para te rebater isso. O dossiê é um contrato que vocês têm na mão para saber exatamente o que vocês podem e não podem fazer. Claro que o dossiê é feito por seres humanos. Às vezes, uma ou outra cláusula pode ficar em dúvida e vocês podem esclarecer. Para isso existem os conselheiros. Vocês vão lá no conselheiro e falam, eu tenho dúvida agora porque o Roberto Justo disse uma coisa e o dossiê está dizendo outra. Isso pode acontecer. Já aconteceu em outros programas. E a gente tem toda a vontade e toda, obviamente, a obrigação de esclarecer para vocês essas dúvidas. Você não é obrigado a seguir. Então você vai esquecer o que eu pedi e vai em cima de dossiê. Não é possível que vocês não entenderam. Aliás, eu falei com o resto do grupo, viu? Todo o grupo concorda que vocês erraram em priorizar uma festa. O que interessa uma festa, uma coisa que termina? O Tony Garrido é um grande artista, mas o que interessa a festa para o cliente? A festa era o fim, ou era um meio, talvez, para chegar nos jovens. O que importava era a abordagem na universidade demonstrando este produto. Esse era o momento mais importante da tarefa. Foi negligenciado por vocês, foi mais mal feito do que o outro, não foi péssimo, nunca vou dizer isso, mas foi pior do que o outro. E aí o cliente disse, eu não dou vitória para quem cuidou do meu produto tão mal naquele momento. Levou mais gente para a festa, fez mais cadastros, mas isso não é tão importante no peso da decisão. Agora, até agora você não entende isso, aí eu já começo a questionar, é um pouco cabeça dura, não combina com a inteligência do João que eu conheci dentro desse programa. E você ontem mesmo fala uma coisa e hoje fala outra. Isso é uma incoerência que você não deve seguir. Você deve ser um cara que tenha suas opiniões um pouco mais coerentes. Acredita na gente, não tem nenhuma intenção de te prejudicar e prejudicar nenhum aprendiz. A ideia é buscar em vocês o que vocês têm de melhor, conhecer vocês, tentar buscar qual de vocês merece ganhar esse programa. Você era um bom candidato para ganhar esse programa, infelizmente você resolveu se insurgir contra dúvidas que você deixou de esclarecer porque quis. Porque se chegasse para a produção, se chegasse para os conselheiros, perguntasse suas dúvidas, garanto que você não teria cometido esse erro fatal que a equipe cometeu. Eu tenho 100% de certeza que a decisão nossa foi correta, estou tranquilo, lamento muito a sua atitude, desejo a você boa sorte, claro que dou a mão. Se quiser um dia vir tomar um café comigo para a gente pessoalmente esclarecer essas dúvidas todas suas, já está convidado, será um prazer. Obrigado. Roberto Justus, muito obrigado. Obrigado também ao estudante João Granja. Eu acho que essa discussão que vocês tiveram aqui, repercutindo o que aconteceu ontem, foi saudável. Eu sei que fica aquela amargura, gostaria de ter continuado no programa o João. O Roberto ficou bastante irritado, porque sentiu que ele questionou algumas coisas, alguns critérios do programa. Mas é por isso mesmo que a gente aqui no Hoje em Dia quis repercutir, quis discutir mais um pouquinho. É assim mesmo. O João é um cara que tem talento. Ele é um jovem de 25 anos. É claro que essa coisa de se contradizer às vezes é própria da idade, ainda é um momento em que ele está crescendo intelectualmente. De qualquer forma, ele é impetuoso, ele é corajoso, ele tem personalidade e essas são características, sim, saudáveis para um líder empresarial. Tenho certeza que as portas vão se abrir ainda mais para você depois dessa participação, mesmo que curta, né? Você gostaria que fosse até o final, dentro de O Aprendiz 6 Universitário, todas as terças e quintas-feiras, aqui na Rede Record de Televisão. Muito obrigado pela presença, boa sorte e agora vamos dar prêmio para